agora sim, o painel que complementa a discussão que tivemos antes do intervalo, desta vez trazendo uma perspectiva nacional sobre o que é qualidade na educação infantil. Convido então ao palco os palestrantes. Maria Malta Campos, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Fundação Carlos Chagas. Chamamos também Daniel Santos, da Faculdade de Economia e Administração de São Paulo. E para mediar este painel, convido o coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, professor Naércio de Menezes. Senhoras e senhores, com a palavra, professor Naércio de Menezes. Olá, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Sou professor do INSPER, coordenador do Centro de Políticas Públicas, fazemos parte da NCPI. Com muita honra, é um prazer estar aqui mediando essa sessão, em que nós vamos falar da qualidade da educação infantil com uma perspectiva nacional. Temos dois palestrantes renomados que vão falar sobre o tema durante 25 minutos. Depois nós vamos abrir para debates e perguntas da plateia. Tá? Então, a primeira a apresentar vai ser a professora Maria Malta Campos, que é graduada em Pedagogia pela PUC, com doutorado em Sociologia pela USP, pós-doutoramento em Stanford e na Universidade de Londres. Maria é pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e também presidente da Ação Executiva Educativa. Ainda atua como assessora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo desde 2013, foi coordenadora do Comitê Assessor de Educação do CNPq, presidente da AMPED e fez parte da primeira diretoria do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo. Obrigado, Maria Malta, por ter aceito o nosso convite para participar. E você tem 25 minutos para a apresentação. Bom dia para todo mundo. E agradeço muito o convite para participar desse encontro, muito importante. E especialmente importante no momento que nós vivemos hoje no Brasil, em que essas questões da qualidade, da avaliação da educação estão em pauta e geram polêmicas bastante vivas na área, né? Então, para abordar esse tema, eu justamente escolhi ir traçando um caminho que acompanha um pouco essa polêmica no Brasil, hoje. E, para isso, a gente começa comparando... Como é que eu faço isso? Comparando o debate sobre as políticas de qualidade, de avaliação de qualidade, no ensino fundamental e médio, em comparação com o que ocorreu e vem ocorrendo na educação infantil. Porque é justamente nesse confronto entre caminhos muito diferentes que a polêmica se instala, não é? Então, o que a gente teve? No ensino fundamental e médio, nós tivemos, né, e temos um debate, porque a partir dos anos 90, e vejam bem, a partir dos anos 90, coincidiu a introdução de sistemas de avaliação nacionais, centralizados, avaliação externa, através de provas administradas aos alunos, de início por amostragem e, mais recentemente, universais, como é o caso da Prova Brasil, que é um dos elementos que fundamenta o indicador de qualidade principal, que é o IDEB, que hoje avalia todas as escolas, né, de ensino fundamental
e médio, e que tem causado grande discussão sobre as falhas de aprendizagem dos alunos. Alguns sistemas têm utilizado essas medidas para sistemas de bônus, né, para os professores, então tem toda uma polêmica sobre isso. E no caso da educação infantil, a gente teve um caminho muito diferente, porque foi um caminho de luta por direitos. E nessa luta por direitos se inscreveu o direito pela educação infantil. E então, a partir da Constituição de 88 e da nossa Lei de Educação, que é de 96, a creche que até então tinha ficado fora da área de educação, na área de bem-estar social, ela é transferida para a área de educação. Até interessante que nós escutamos aqui o nosso colega da Suécia, e coincide mais ou menos nos anos 90, essa integração da creche, né, do 0 a 3 anos, na área de educação. A partir desse ano, a gente teve, então, uma grande produção na nossa área de documentos definindo o que seriam esses critérios de qualidade. Então, ali, eu coloco de lado a lado, né, o debate na área de ensino fundamental e médio, porque hoje há uma tendência de se transpor algum desses mecanismos para a área de educação infantil, e da parte da área de educação infantil se avoluma, né, um movimento de resistência contra essa tentativa de passar alguns desses mecanismos para a área de educação infantil. Daí a polêmica. Então, no caso do ensino fundamental e médio, a gente tem uma ênfase nos resultados de aprendizagem, né? Então, a avaliação vai lá na ponta, em cima do que as crianças aprenderam, principalmente língua portuguesa e matemática, que são as duas áreas medidas, né? Além disso, os sistemas têm utilizado essas medidas para introduzir uma certa competição entre sistemas municipais de uma cidade para outra, sistemas estaduais de um estado para o outro, e até mesmo escolas, não é? A imprensa tem divulgado rankings, não é? Em que classificam as escolas pelo resultado dos alunos. Então, isso cria um movimento grande na opinião pública. Outras pesquisas têm tentado mostrar se as escolas, os professores, os próprios sistemas de supervisão, orientação pedagógica, elaboração de currículos, têm se aproveitado desses resultados, naquele sentido que o professor Iro mostrou aqui, né, de associar a medida de qualidade com as medidas de melhoria do processo. E tem mostrado que isso raramente tem acontecido. Ou seja, no Brasil, as escolas têm tido uma grande dificuldade de se apropriar desses resultados e de melhorar em função desses resultados. Alguns sistemas municipais têm feito isso, e alguns sistemas estaduais têm tentado fazer isso, mas ainda tem muito a ser feito nessa direção. Então, no caso da educação infantil, foi um caminho diferente pela própria origem, né, dessa etapa de educação, que foi reconhecida como uma etapa da educação básica somente a partir da Constituição de 88 e da Lei Educacional de 1996. Antes disso, não se dizia quase nada sobre essa etapa aqui no Brasil. E aí um primeiro movimento que houve foi um movimento de
reconhecer que, na ânsia de se ampliar o atendimento, de se dar respostas à grande demanda reprimida que havia, a qualidade era muito precária. Então, se reconhecia a precariedade. E várias pesquisas mostraram isso. Então, um primeiro documento que foi publicado pelo MEC em 95 e foi elaborado por mim mesma e pela minha colega Fúvia Rosenberg. E, na época, nós trabalhávamos numa assessoria à Prefeitura de Belo Horizonte e visitamos, principalmente as creches, na época, que estavam na área de bem-estar, e vimos a precariedade. Eram creches comunitárias, não é? Muito precárias. E esse documento ele foi inspirado por um documento da Comunidade Europeia, que foi um documento da rede que havia, na época, na Comunidade Europeia, e que estava preocupada com a igualdade de gênero. Então, era um documento inspirado pela busca de uma igualdade de gênero, uma igualdade de condições de participação na sociedade das mulheres. Portanto, ele não vinha da área de educação, vinha de uma área mais ampla. E esse documento teve muita repercussão aqui no Brasil. Então, esse primeiro documento de qualidade brasileiro, ele era todinho baseado em cima dos direitos da criança e se dividia em várias dimensões e se proclamava, então, nossas crianças têm direito à brincadeira, nossas crianças têm direito a uma atenção individual, assim por diante. Depois, outros documentos se seguiram a esses, não é? Alguns documentos ainda com orientações muito gerais sobre currículo. Um documento que foi elaborado com referenciais curriculares, porém ele não é mandatório, ele é mais detalhado, porém não é mandatório, e os documentos que são mandatórios, ou seja, todas as instituições têm que cumprir, eles são bastante genéricos, bastante gerais, e foram elaborados pelo Conselho Nacional de Educação. E, mais recentemente, um outro documento que está sendo bastante usado, que são os indicadores de qualidade na educação infantil, e que propõe uma autoavaliação institucional participativa. E eles estão focados em processos e práticas, não em resultados. Bom, então, dá para perceber, que a natureza desses documentos e dessas políticas são bastante diferentes, conforme a gente considera a etapa da educação infantil. Aí, a outra coisa que precisa ser comentada é que há uma consciência, eu acho que essa consciência é importante, porque ela existe na área, de que existe uma distância muito grande em aquilo que está escrito nos documentos e a realidade que a gente observa nas escolas e nas creches. E, para melhorar essa situação, a gente encontra muitas dificuldades, e uma primeira dificuldade está na extrema segmentação do nosso sistema. O nosso país tem mais de 5.700 municípios, a educação infantil é responsabilidade do município, e os nossos municípios são muito desiguais, são muito heterogêneos, e grande parte deles não tem condições financeiras e nem condições técnicas para estar fazendo um bom trabalho. Então, para atingir esses 5.700 municípios, é muito difícil. E os sistemas municipais de algumas das capitais e de algumas das 10 metrópoles brasileiras, das áreas metropolitanas brasileiras, são muito grandes, tem uma escala enorme. Então, a gente tem essa dificuldade de chegar na ponta. Para discutir isso, também é importante ter alguns dados
sobre a cobertura, a porcentagem de crianças que hoje têm acesso à educação infantil. Então, a gente tem visto uma ampliação significativa, nos anos 2000, aí eu ponho uma comparação entre 2002 e 2012, e a gente vê que para as crianças de 0 a 3 anos, e aí é importante ir para os nossos colegas de outros países, quando a gente fala em 3 anos, é 3 anos e 11 meses, até fazer 4 anos. Então, a gente realmente conseguiu dobrar a proporção de crianças que estão sendo atendidas, embora a gente vai ver no outro slide que isso é uma média, e que essa média esconde grandes disparidades regionais. No caso da pré-escola, que agora nós temos a meta de universalização, a gente também conseguiu crescer bastante, e hoje já estamos por volta de mais de 80% de crianças atendidas. Isso significa, no Brasil, mais de 7.500.000 crianças que, enquanto a gente está aqui conversando, estão nas pré-escolas e nas creches brasileiras, sejam elas do jeito que forem, estão lá. E aí nós vamos ver, eu não vou entrar em detalhes, que demoraria muito, mas existem estatísticas importantes que mostram grandes desigualdades, A desigualdade principal entre zona urbana e rural, muito grande, embora a gente tenha hoje a população brasileira praticamente com uma taxa de urbanização muito alta, mas ainda as crianças da zona rural são bastante discriminadas nesse sentido. Também nós temos diferenças muito grandes por grupos de renda, Embora exista aquela ideia de que a criança de creche é uma criança pobre, mas tem ainda camadas da população mais pobres ainda, que não têm acesso à creche, e essas diferenças são muito, muito grandes, mesmo quando a gente considera a pré-escola, que a pré-escola ela conseguiu diminuir essas diferenças nos últimos anos, mas ainda permanecem muitas. E também diferenças entre grupos étnico-raciais, no caso, principalmente, população branca e população não branca, que, no caso do Brasil, nós chamamos de pardos e pretos, que configuram o grupo de negros, que é um grupo que representa praticamente metade da população brasileira, e também entre regiões geográficas, como a gente vai ver no próximo slide. Aí vocês têm, na primeira coluna, o 0 a 3 anos, na segunda coluna, 4 a 5 anos, e na última coluna eu pus também a população de 6 a 14 anos, que hoje é a faixa de idade do ensino fundamental. É muito importante o seguinte, como vocês podem ver, a gente praticamente universalizou o atendimento no ensino fundamental, a partir dos 6 anos, porém, isso muito tardiamente. Aqui foi colocado o exemplo do Chile. Nós conseguimos fazer isso quase 100 anos depois do Chile, porque o Chile conseguiu universalizar o seu ensino primário no começo do século XX. São histórias bem diferentes. E, no caso ali da primeira coluna, a primeira linha é o Brasil, que é a média brasileira, que já está um pouco maior do que isso, porque esse é um dado que não é desse ano. Mas vocês podem ver que, no 0 a 3 anos, as diferenças na porcentagem de atendimento são enormes. Se pegar a região norte, vai ver uma diferença muito grande em relação ao sudeste e sul, que tem ampliado bastante. E aí tem uma curiosidade. Se a gente for olhar de perto a estatística de atendimento e o aumento da cobertura na região norte e nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil, nós vamos ver que esse aumento se deveu muito mais à diminuição no número de crianças, porque a taxa de natalidade no Brasil está caindo,
do que o aumento de número de matrículas. Aonde houve mesmo um aumento de número de matrículas significativo foi nas regiões mais desenvolvidas, no Sul, no Sudeste e, em certa medida, também no Centro-Oeste. No caso da pré-escola, as diferenças têm diminuído, mas ainda existem diferenças, até mesmo aqui na cidade de São Paulo, com o levantamento que foi feito no início do ano passado, com dados do SEAD, que é o órgão estatístico do Estado, mostrando diferenças entre os distritos da capital, diferenças enormes, não é, entre bairros da nossa cidade, aqui onde a gente está fazendo esse encontro agora. Bom, eu trouxe para vocês poucos resultados de pesquisa. Nós temos mais resultados de pesquisa agora, embora ainda faltem, né? Ainda falta muita coisa para a gente estar desenvolvendo aqui no Brasil em termos de pesquisa sobre a qualidade. Então, primeiro, eu trouxe esse survey, embora já tenha sido feito há um certo tempo, foi publicado em 2006, ele foi feito no contexto de um projeto que foi apoiado pela Unesco e pela OCDE, aqui no Brasil. E, então, nós fizemos um levantamento de todos os estudos que tinham sido feitos nesse intervalo, não é, que foi entre 1996 e 2003, de todos os estudos que tinham sido feitos no Brasil, que incluíam dados empíricos sobre a qualidade do atendimento. Podiam ser desde estudos de caso, assim, de poucas unidades, até alguns diagnósticos que foram feitos sobre sistemas municipais. E aí a gente tentou, então, agrupar os principais resultados desses estudos, que são os aspectos, a gente agrupou em perfil dos educadores, não é? A programação, ou seja, o currículo que era adotado, a questão das práticas educativas, né, no cotidiano, e as relações com a família. Aqui eu dou uma breve síntese dos resultados desse survey, né, que se aplicam às pesquisas que a gente localizou na área de educação, porque hoje nós temos muitas pesquisas feitas em outras áreas também, da economia, da psicologia, da saúde, etc. Naquela época, a gente pegou só da área de educação. Então, os principais assim, aspectos que a gente poderia sintetizar são os seguintes. Primeiro, bom, eu vou ter que ler aqui, senão eu não vou me lembrar. A persistência de modelos de atendimento bastante resistentes às mudanças introduzidas na legislação. Aquilo que eu havia dito, né? Uma distância muito grande entre o que é proposto e aquilo que realmente é feito. Depois, as creches sempre numa situação pior do que as pré-escolas, né? Tanto quanto a infraestrutura, quanto em relação à qualificação do pessoal. As creches comunitárias e conveniadas, em situação ainda um pouquinho pior do que as municipais, né? As creches seguindo rotinas rígidas, principalmente focalizadas na alimentação e na higiene das crianças, e também práticas de contenção, ou seja, de controle de comportamento de bebês e crianças, que obviamente vão na contramão de tudo que a gente está aprendendo na área do desenvolvimento infantil, não é? No caso das pré-escolas, é um modelo escolarizante tradicional. As crianças sentadinhas, fazendo trabalhos de papel e lápis, e a professora dirigindo todas as atividades, não é? E também uma coisa muito marcante, que tem sido confirmada por pesquisas mais recentes, não é? Uma falta de diálogo, uma comunicação muito truncada, muito problemática entre as escolas e as famílias. Quer dizer, uma visão muito negativa do pessoal, das equipes escolares em relação às famílias,
e, por outro lado, as famílias depositando uma enorme esperança, né, no trabalho das creches e das pré-escolas, um desencontro muito grande. Essa pesquisa, que já foi mencionada aqui pelo professor Iro, eu trouxe alguns resultados, porque não sei se todo mundo conhece, mas foi uma pesquisa que foi apoiada pelo Ministério da Educação, com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, IDB em inglês, né? E que foi realizada na Fundação Carlos Chagas, com a minha coordenação, mas com uma participação ampla em 6 capitais brasileiras. E essa foto que vocês estão vendo é de uma pré-escola em Teresina, no Piauí, né, que é um estado do Nordeste, e que foi uma das 6 capitais que nós investigamos. E, obviamente, que eu botei as fotos que mostram o cenário positivo, né, porque também vamos acreditar que temos aí vários elementos importantes, e as crianças muito confortavelmente ali lendo ou vendo as figuras dos livrinhos, né? São crianças ainda de pré-escola. Bom, as principais características dessa pesquisa, eu vou colocar aqui, estão ali no slide, não é? Mas são... a amostra foi de 147 unidades, instituições, né? Sejam creches, sejam pré-escolas, conveniadas, particulares e municipais, né, dos 3 principais tipos de administração que existem aqui no Brasil. Elas foram escolhidas numa amostra proporcional, baseada nos dados do censo escolar, que é um levantamento que é feito aqui no Brasil todo ano, que levanta todas as escolas brasileiras, quantos professores, quantos alunos, e colhe uma série de dados, né? Observamos 229 turmas de crianças. Os instrumentos utilizados foram as escalas Eckers e ITERS, que são escalas americanas, mas são amplamente utilizadas há muito mais de 20 anos, né, no mundo todo, e foram traduzidas e adaptadas para a nossa pesquisa. Nós fizemos esse trabalho em parceria com os pesquisadores locais das universidades federais, então foram observadores muito qualificados, alunos de doutorado, professores, pessoas dos programas de pós-graduação dessas universidades. Fizemos questionários também, entrevistas, etc. E colhemos dados sobre financiamento, né, que é muito importante, porque ele é muito desigual também no Brasil. E também houve uma pesquisa sobre o impacto da frequência na pré-escola, que foi feita em 3 das capitais. E muito, já vou andando, o tempo esgotado, e muito importante, a gente fez uma devolução para as equipes sobre esses dados. Aqui está a distribuição dos scores, né, nesse caso, numa escala de 1 a 7, e vocês veem a coluninha azul e a coluninha verde. A azul é a pré-escola, a verde é a creche. Vocês veem que as médias obtidas elas estão mais concentradas, né, nos scores mais baixos. Mas tem algumas unidades que tiveram pontuações muito boas. Bom, as principais diferenças que nós encontramos foram entre as capitais, que mostra as grandes diferenças regionais também no quesito qualidade. E também vimos grande heterogeneidade entre os vários tipos, conveniados, municipais e particulares. E as medidas mostram problemas sérios de qualidade, como já foi mencionado, né? Passar mais rapidamente. No caso da creche, aqui uma professora tocando violão para as crianças de uma creche, as médias, vocês veem que a única média que está um pouquinho acima é nas interações, mas isso não deve nos deixar muito contentes, porque a escala ITERS e Eckers tem um probleminha aí no quesito interações, que os autores estão até revendo isso.
Mas as médias elas ficaram bastante baixas, não é? No caso da creche, principalmente uma coisa que deixa a gente muito preocupada na parte de atividades. Aqui a gente mostra essa subescala atividades, e aí a gente vai ver que tem alguns itens bastante problemáticos, não é? Por exemplo, livros, né? E teve muito professor que respondeu que não se aplica, ou seja, ter livros na creche, no caso, alguns professores achavam que não se aplica, né? Que nem deveria ter, né? E também na questão da diversidade e também em vários ali quesitos que tem muito a ver com o fato de que os nossos currículos eles são muito genéricos, eles não especificam o que o professor deve estar fazendo nas várias áreas. Vou andar mais depressa, viu? Aqui nós temos os dados de pré-escola, foram um pouquinho melhores, mas também a parte mais problemática ficou na subescala atividades. Na subescala atividades, a gente também tem coisas bastante preocupantes, não é? Por exemplo, no caso do Brasil e na questão do meio ambiente, a parte sobre conhecimento da natureza e uma sensibilização para a questão do meio ambiente ainda está muito precária, né? E vários outros aspectos ali também. Bom, acho que depois o pessoal vai disponibilizar isso para vocês, né? Pesquisas mais recentes, eu trouxe apenas uma, vai ser rapidinho, Naércio, não fique preocupado. Mas essa é uma pesquisa bem recente, que foi feita, promovida pelo MEC, feita pela Universidade Federal da Bahia e pelo movimento Interfóruns. O estado da Bahia é um estado do Nordeste, né? E lá existe esse programa, que é um programa federal, que se chama Pró-Infância, que dá apoio às construções e melhorias de infraestrutura. Então, essa pesquisa levantou vários dados e também fez observações em 32 turmas de creche e pré-escola. E aí, as coisas que foram constatadas são muito parecidas com aquelas que a gente mencionou anteriormente, não é? Mostram, não é, uma ênfase muito grande em ações de contenção. Ações de contenção seria o seguinte: fica quieto, menino, senta aí, espera, não fique tão agitados, coisas desse tipo, né? Também as crianças com autonomia muito limitada, falta de atenção individual às crianças, pouco aproveitamento do espaço. As unidades do pré-infância têm muito espaço, mas as professoras não foram treinadas para usar esse espaço, né? Também limitações para brincadeira, para brincar, atividades pouco diversificadas e ausência de livros. Aí já temos um problema que não depende só das professoras, mas também depende dos gestores e principalmente dos gestores municipais, né? Já que temos programas nacionais de fornecimento de livros. O que fazer? Já estou terminando. Eu estou colocando aqui uma perspectiva que é uma perspectiva que não é só minha, é uma perspectiva do debate, certo? Então, primeiro, o sistema de avaliação da educação infantil previsto, ele está em discussão no órgão de avaliação brasileiro, que é o INEP, mas ele ainda não foi aprovado. Mas ele não prevê avaliação de criança, ele prevê a avaliação de insumos e de processos, mas ainda está em debate, né? O que está ocorrendo, de fato, é a utilização do documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, que é um documento que propõe uma autoavaliação institucional participativa. Está ocorrendo, por exemplo, aqui no município de São Paulo, esse ano, agora em maio e junho, não é? Mais de 2.300 unidades de creche pré-escola do município de São Paulo realizaram essa autoavaliação participativa
com participação das famílias. A gente ainda está colhendo os dados sobre essa experiência. O ano passado foi feito numa amostra, voluntariamente, das unidades que aderiram, foram 440, e esse ano foi universal, todo mundo da rede municipal fez, e posso dizer para vocês que está sendo uma experiência muito positiva, muito interessante, embora, óbvio, a gente sabe que ela não responde a todas as necessidades de avaliação. Isso está ocorrendo também em vários outros lugares do Brasil, essa mesma experiência, né? Também tem sido muito debatida a questão da formação inicial dos professores, que no Brasil é a mesma, se o professor vai atuar no ensino fundamental, na creche ou na pré-escola, educação de jovens e adultos, educação de crianças com necessidades especiais, a formação é a mesma. Ou seja, na realidade, as pessoas aprendem muito pouco sobre o que fazer na educação infantil. Esse é um debate grande hoje. E também a formação continuada, né, que foi colocada aqui como mentoring, coaching, etc., que seria essa formação continuada na unidade, formação em contexto, que hoje a gente sabe que é a que funciona, né? Palestras, coisas assim, funcionam pouco, tem pouca incidência. E também a atuação do Poder Judiciário, que é uma novidade no Brasil. O Poder Judiciário tem atuado muito no sentido de pressionar as administrações municipais, tanto no sentido do acesso, da quantidade de crianças, como também no sentido da qualidade, mais recentemente aqui em São Paulo, o que é uma novidade importante, né? E também projetos de avaliação e monitoramento que estão sendo feitos em alguns municípios. Estou citando Rio de Janeiro, Florianópolis, agora com um grande projeto apoiado também pelo BID, pelo IDB, não é? E aí são colegas lá da Fundação Carlos Chagas que estão realizando a parte de avaliação e monitoramento. Estamos em campo atualmente, né? O trabalho está em pleno trabalho de campo. E, bem, aqui tem uma breve bibliografia. Desculpe se eu passei muito do tempo, mas eu achei importante trazer esses dados para estabelecer um diálogo com o que foi apresentado antes. Mil desculpas, Naércio.